Oi pessoal, tudo bom? Essa é a nossa terceira videoaula dentro do sistema sanguíneo, né? E a BO-RH. Bom, esta figura nós já trabalhamos na nossa segunda videoaula, no final da nossa segunda videoaula, mas eu acho que não ficou talvez bem claro, né? Porque quando chega a uns 20 minutos mais ou menos do vídeo, gente, eu tenho que parar a videoaula, porque senão fica muito pesado para enviar para vocês e para vocês baixarem, né? Então, quando próximo de 20, eu paro e reinicio uma nova videoaula, tá? Então, esse slide aqui foi o nosso último slide e eu vou relembrar com vocês aí, tá? Então, aqui nós vamos ter uma hemácia que tem na sua membrana plasmática o antígeno A ou o aglutinogênio A. Aqui eu tenho uma hemácia que tem o antígeno B ou o aglutinogênio B na sua membrana plasmática. Aqui eu tenho outra hemácia com o antígeno A e B, com os antígenos, né? Na verdade, olha, você tá vendo aqui o B e você consegue ver também o A. Então, eu tenho um paciente aqui que as hemácias dele são A e B. Agora, você tem aqui um outro paciente que ele não tem nem antígeno A, nem antígeno B na sua membrana plasmática. Então, ele é um paciente O, né? Ok. Nesta próxima figura, eu te trago as mesmas informações aqui, ó, da figura anterior, mas acrescento para ti o que esses pacientes têm no plasma sanguíneo, tá? Então, você tem um paciente que é do tipo A, porque tem antígenos ou aglutinogênios A na sua membrana plasmática, né? E o que ele tem no plasma sanguíneo, esse paciente, tá? O que ele tem aqui no plasma sanguíneo? Ele terá anticorpos ou aglutininas do tipo B. O que esse sangue desse paciente diz? Que ele tem hemácias tipo A e não pode receber nada que tenha B, porque ele tem uma defesa, ele tem uma aglutinina contra o B. Este B pode ser assim, sozinho, ou pode ser na dupla com o A. Então, este paciente meu aqui, que é do tipo A, não pode receber sangue nem do tipo B, nem do tipo AB, porque aqui, ó, as hemácias desse paciente tem B, que iria reagir com esses anticorpos aqui, tá? Então, esses anticorpos iriam destruir essas hemácias B que esse paciente está recebendo. Se o meu corpo tem esta reação de destruição, né, dessas hemácias que ele não reconhece, porque ele tem anticorpo para isso, ele tem uma defesa para isso, ele não reconhece como natural no corpo dele, então ele vai reagir. Nesta reação é muito perigosa para o teu paciente, tá? Então é por isso que você tem que cuidar qual é o grupo sanguíneo do paciente, para saber qual é o anticorpo que ele tem, para você não colocar nele hemácias daquelas que o teu paciente tenha uma defesa contra elas, tá? Paciente do tipo B tem defesa contra o A, tá? No seu plasma sanguíneo. Paciente do grupo AB não tem nenhuma defesa. Então, significa que este paciente do tipo AB pode receber qualquer hemácias, olha, A, B, AB ou do O, não pode aliás, pode receber qualquer uma, porque não tem nenhuma defesa no seu plasma sanguíneo.
tá? Então, o tipo AB, ele é o receptor universal. Mas atenção aqui, nós estamos falando somente do grupo ABO, tá? Nós não estamos falando aqui junto do grupo RH. Então, o tipo ABO, tá? Pode receber qualquer grupo sanguíneo, porque ele não tem nenhuma defesa. Já o tipo B não pode receber nem sangue do tipo A, nem sangue do tipo B. Só pode receber do tipo O. Por quê? Porque no plasma deste paciente eu tenho defesa, eu tenho anticorpos, eu tenho aglutininas contra o A e contra o B. Então, esse meu paciente O não pode receber nem A, nem B, nem AB, tá? Só pode receber o O. Muito bom. Agora aqui nós vamos entrar no D, né? Junto com o ABO. Então agora você vai ver os dois sistemas, o ABO e o RH juntos. Então vamos ver aqui, ó. Para fazer uma tipagem sanguínea, você precisa dos soros e sangue do teu paciente. Então vamos ver quais são os soros. São esses aqui: o anti-A, o anti-B e o anti-D. Esses soros são comprados, tá? E o sangue lá do teu paciente. Tá? Então, você, técnico de enfermagem, recebe do médico um pedido de coleta de sangue para fazer o grupo sanguíneo desse paciente aqui. Tá? Então, você vai lá, coleta sangue do paciente, leva até o laboratório para que seja verificado o grupo sanguíneo ABO e também o RH. Né? Que o RH, nos slides anteriores, você pode ver que ele pode ser chamado de anti-D ou RH. Ele pode ser positivo ou negativo. Ok. Quando o técnico lá vai misturar os soros com o sangue do paciente, ele espera uma reação de aglutinação ou não deste sangue. Nessa resposta aqui, ó, de aglutinação, porque aglutinar significa reunir. Então, nesta gota aqui, eu tenho uma reunião das hemácias determinadas por um soro, tá? Então, é uma reação. Significa que este soro aqui, ó, achou, por exemplo, na membrana plasmática da hemácia, o antígeno A. Então, quando ele acha, ele reage. Digamos que foi pingado este soro nesta outra gota aqui e ele não reagiu. Então, significa que este soro não achou o antígeno A na membrana plasmática da hemácia. Se ele não achou, ele não agiu, né? Não teve uma reação, ele não encontrou. A mesma coisa vale para o soro anti-D. Se você pinga numa gota e ele ter esta reação, se ele tiver, essa reação, é porque ele achou, é positivo. Então, essa pessoa tem o RH. Se essa pessoa não reagir, se o sangue desta pessoa não reagir ao D, significa que ele não achou. Então, essa pessoa é de um RH negativo, tá? Então, se espera esta reação de aglutinação ou não, né? Então, o que é esta aglutinação? É uma reação química que acontece quando os soros anti-A, anti-B e o anti-D encontram os antígenos na membrana plasmática da hemácia. Se não encontrarem, é porque não achou. Muito bem. Então, você pegou este tubo, né, de tampinha roxa aqui para fazer grupo ABO-RH, de preferência coletado neste tubo de ensaio
tampinha de cor roxa, levou para o laboratório, o técnico lá pegou este tubo e pingou uma gota deste sangue numa lâmina de vidro. Então, ele pegou uma gota, pingou, pegou outra gota, pingou, pegou outra gota, pingou. Ok. Ele pingou 3 gotas de sangue numa lâmina de vidro. Aí, ele colocou o anti-A nesta primeira gota, o anti-B na segunda gota, o anti-D na terceira gota, tá? Ah, mas como é que eu vou saber? É universal isto, tá, pessoal? Você vai pingar sempre o A, depois o B e depois o D, tá? Este D também pode ser pingado numa lâmina em separado, tá? Mas aqui eu tô mostrando para vocês o D na mesma lâmina em que pingou para o A, B e D, tá? Então, o soro anti-A numa gota, o soro anti-B na outra gota e o soro anti-D na terceira gota. Se houver uma reação de aglutinação, significa que o soro anti-A achou o antígeno A na membrana plasmática da hemácia. Se houver uma reação do B, né, do soro B, na gota de sangue B, né, significa que o soro anti-B achou o antígeno na membrana plasmática da hemácia. Se o soro anti-D for pingado, então, nesta gota e reagir, né, e houver esta reação de aglutinação, significa que esse paciente é positivo. Se não houver a reação, significa que este paciente é negativo. Muito bem. Então, vamos lá. Você recebeu um pedido de sangue, foi lá, coletou o sangue e levou no laboratório. O técnico lá pegou uma lâmina de vidro, pingou 3 gotas deste sangue que você levou no tubo de ensaio e vai colocar o A na primeira gota, né? O soro anti-A. Vai pegar o soro anti-B, colocar nessa segunda gota e vai pegar o soro anti-D, colocar nessa terceira gota. Como aqui reagiu, olha, significa aglutinação. Então, o soro anti-A reagiu, significa que este soro achou o antígeno A na membrana plasmática da hemácia. O soro anti-B não achou, olha, o antígeno B na membrana plasmática da hemácia. Então, não houve aglutinação. Então, ele não achou. O soro anti-D ocorreu aglutinação, olha, ocorreu uma reação. Então, ele encontrou o positivo nesta membrana plasmática da hemácia. Então, esse paciente é um A positivo. Este outro paciente, você coletou o sangue dele, levou no laboratório, o laboratório pingou as gotas de sangue numa lâmina de vidro, pingou os soros, né? O anti-A na primeira gota, o anti-B na segunda gota e o anti-D na terceira gota. Houve a reação no A, não houve no B, não houve no D. Então, este sangue aqui é de um paciente A negativo, tá? Um terceiro paciente, você foi, coletou, levou no laboratório. Pingou-se as gotas de sangue, pingou o anti-A, o anti-B e o anti-D. Não houve, olha, a reação nem para A, nem para B. Só houve para o D. Então, esse paciente aqui é um O positivo, né? Você viu que o paciente O não tem antígeno A, nem antígeno B na membrana plasmática da hemácia. Se ele é um O positivo, vai reagir no soro RH, no D. Tá? Aqui a mesma coisa, olha, não encontrou, também não encontrou no D. Então, significa que esse paciente é um O
negativo. Aqui, neste outro paciente, você coletou sangue, levou no laboratório, o laboratório pingou as gotas de sangue, pingou o soro anti-A no A, anti-B no B, no anti-D ou RH. Aqui houve, olha, aglutinação em todos eles. Aglutinou em A, aglutinou em B, aglutinou em D. Então, esse paciente é um AB positivo. Aqui, aglutinou em A, aglutinou em B, mas não aglutinou no D. Então, esse teu paciente é um AB negativo. Seguindo, não aglutinou em A, aglutinou em B e aglutinou em D. Então, esse paciente é um B positivo. Não aglutinou em A, aglutinou em B e não aglutinou no D. Olha, não houve reação. Então, esse paciente é um B negativo. Bom, seguindo aqui. Este desenho, né, ele é clássico aí, se você buscar em exercícios na internet, você sempre encontrará, né, esse desenho. Ele significa o seguinte, ele te mostra o receptor universal e o doador universal. Mas te liga numa coisa, estamos falando somente aqui do ABO. Não estamos falando do RH. Então, se o O é doador universal, você vê pelas flechinhas, olha. O O doa para o A, o O doa para o B, o O doa para o AB e o O doa para ele mesmo, olha. Então, ele é um doador universal para o grupo ABO, ou seja, ele doa para todos os outros grupos. O AB é um receptor universal, por quê? Ele recebe do A, olha aqui, ele recebe do O e ele recebe do B e também recebe do próprio AB. Então, ele é um receptor universal. Também é possível te afirmar que o B pode doar para o próprio B e o A também doa para o próprio A. Tá, pessoal? Estamos falando aqui somente em ABO. Ok. Agora vamos entrar no RH. Essas flechinhas também te dizem para quem que eles são doadores, né? Então, vamos lá. O RH negativo, ele vai doar para o RH negativo e também vai doar para o RH positivo, tá, pessoal? Então, o RH negativo doa para o RH negativo e doa para o RH positivo. Né? Então, RH negativo doa para RH negativo. Ok. Aqui agora vamos para o RH positivo. Observa que o RH positivo, a flechinha não volta para o negativo. Por quê? RH positivo não doa para RH negativo. RH positivo doa para RH positivo. Observa aqui que esse RH positivo não volta para o RH negativo. Conclusão: RH negativo, ele doa para o RH negativo e para o RH positivo. O RH positivo doa para o RH positivo, mas não doa para o RH negativo, tá? Então, como o RH não tem a proteína, como ele não tem o D, né? Então ele pode ser transfundido numa pessoa que tem a proteína, porque não fará, a princípio, mal nenhum para este paciente, tá? Mas um RH positivo significa que aquele doador
tem o RH. Então, eu não posso colocar um RH em quem não tem o RH. Aqui eu vou provocar uma reação neste paciente, porque ele não tem o RH. E aí eu vou colocar um RH nele. Ele não reconhece este RH porque ele não tem. Tá? Então, ele não tem a proteína. Eu não posso colocar a proteína positiva em quem não tem a proteína. Mas quem não tem a proteína pode ser transfundido em quem tem a proteína, tá? A princípio não tem problema nenhum. Bom, neste... Ai, pessoal, já chegou em 20 minutos, né? Então, eu vou ter que encerrar o vídeo aqui, tá, pessoal? E vou fazer um outro vídeo que vai ser bem curtinho aí para vocês, tá? Ok? Até mais.